Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre relevância no ensino. Por que é que o seu curso ou treinamento tem que se tornar relevante? Porque sem a relevância, o seu aluno não vai aplicar na prática tudo aquilo que ele aprendeu na teoria. Então, a disrupção das edtechs hoje, elas não vão vir da realidade virtual, do metaverso, nem de ferramentas de autoria, muito menos do desenvolvimento do melhor conteúdo que seja. O que torna o e-learning realmente bom é que ele seja aplicado na prática. E para que ele seja aplicado na prática, ele tem que ser relevante, fazer sentido ao seu aluno. Se não fizer sentido, é porque existe um erro aí do designer instrucional ao criar a formação, que nada mais é do que não conseguir transferir o conhecimento para o aluno. Hoje eu vou falar com você justamente sobre essa questão, a transferência do conhecimento do aluno. E é isso que faz com que o ensino realmente se torne relevante. Vamos falar um pouquinho da preocupação que o designer instrucional tem em tornar esse aprendizado relevante. Ele só vai ser relevante quando o designer instrucional consegue atingir a audiência, falando de quem essa audiência é, como ela pode fazer e como ela pode atingir um nível melhor de conhecimento, competências e habilidades. Então, a gente vai falar aqui de mais relevância e menos recursos, mais sentido, menos distração e mais qualidade e menos quantidade de coisas que você vai colocar lá para o seu aluno estudar. Então, a ideia é de criar um curso uma vez só, tornar ele global para toda a sua audiência e diversificar isso à medida que o aluno vai aprendendo. Isso tudo caiu por terra. Ou seja, a maior relevância ela está atrelada a um conteúdo que não seja genérico, que seja cada vez mais personalizado. Por isso é necessário, como eu falei em vídeo anterior, que os percursos sejam personalizados pelo designer instrucional e sejam personalizáveis pelos alunos. Então, todo o trabalho do DI ele deve ser realmente direcionado para um conteúdo sólido, que seja que ele acoberte todo o treinamento, né, todo o tema que possa ser realmente aplicado na prática. Então, a relevância ela está atrelada ao que pode ser ou não aplicado na prática. É normal que as instituições, principalmente corporativo, lancem mão de cursos de gaveta, de cursos genéricos para desenvolver o seu efetivo. Mas a ideia é que realmente essa personalização ocorra, já existem plataformas e ferramentas para isso, para que o treinamento ele não só atinja um número, uma quantidade de conhecimento, mas também a qualidade. Você tornar um curso relevante é você tornar um curso que faça sentido para o seu aluno, para a sua audiência, para o seu cliente, para o seu colaborador. Então, pare de pensar em como a gente pode ser mais eficiente e criar conteúdo mais rápido e comece a pensar no conteúdo que você está oferecendo, se ele realmente é relevante ou não. Então, o objetivo realmente aqui é fazer bem o seu trabalho de designer instrucional com um foco na transferência de aprendizagem, ou seja, a gente torna o curso relevante à medida que a gente consegue transferir esse conhecimento, e esse conhecimento ele só vai ser assimilado e transferido para o aluno se ele realmente for relevante. Então, ele é um círculo que se fecha. Uma vez que você transfere conteúdo ou conhecimento, ele só vai ser assimilado através de uma aderência a esse conteúdo, ou seja, de que ele realmente faça sentido, que ele seja relevante para os seus alunos. Quero falar de 6 obstáculos principais que tornam o curso menos relevante. O primeiro deles é um projeto ineficaz, ou seja, conteúdos que não são claros, materiais que não são concisos, a forma de você projetar o seu curso, ela pode sofrer se ele for um projeto que realmente não atinja, não faça sentido ou não seja relevante para o seu aluno. Um outro obstáculo é a barreira geográfica. A gente não pode deixar de falar que principalmente as empresas possuem pessoas alocadas em diversas regiões, então o designer instrucional ele tem que cuidar sim com a questão da gravação, deixar lá o acesso liberado para o aluno que não pode participar em tempo integral, por conta de fusos horários, cuidar com a linguagem de cada cultura que você vá se apropriar, porque cada local geográfico existe aí a sua
barreira cultural. Então isso é importante também que você leve em consideração para tornar o ensino relevante. Um outro obstáculo é a questão da acessibilidade, navegadores confusos, né? Uma navegação entroncada, a falta de orientação das trilhas didáticas, trilhas desconexas, isso tudo acaba causando aí um estresse, né, para o usuário. Então, realmente é importante a gente pensar também que um curso, ele realmente não só faz sentido na ideia de que ele é bom e vai ser aplicado na prática, mas de nada adianta um curso relevante mesmo, mas que seja mal distribuído no ambiente de curso, ou seja, com navegação confusa, isso acaba distraindo o aluno do real objetivo, que é aprender. A outra questão é o estresse e barreira emocional. A gente tem que falar um pouco do cognitivo. Eu tenho assim apertado um pouco nessa tecla, insistido um pouco nisso, porque o estresse e a barreira emocional com o online, ela está num nível bem alto, ou seja, vamos, enquanto designers instrucionais, diminuir um pouco aquela questão do o excesso de recursos, o uso correto das cores, fontes que sejam fáceis de ler, né? E principalmente a questão da empatia que você vai ter com o público. O público tem que empatizar, né? Você tem que entender um pouco como é que funciona o teu usuário para que você possa oferecer, de fato, a melhor orientação possível, o melhor conhecimento possível. Então, realmente, essa questão da barreira emocional cognitiva, que acaba causando muito estresse, o aluno fica, principalmente alunos da área acadêmica, que ficam com muito medo de errar, então essa questão da barreira emocional também é importante, com boas orientações, com trilhas realmente que sejam não só relevantes, mas de fácil acesso, né? E use bastante a empatia com o usuário, se coloque no lugar do aluno, antes de você desenvolver aí qualquer material didático, qualquer instrução, qualquer curso ou treinamento. Um outro obstáculo é o sistema de suporte, ou a falta do sistema de suporte, né? Isso eu falo de infraestrutura e tutoria, principalmente. Se você não tem um suporte de infraestrutura bom, que dê um retorno rápido para o aluno, plataformas que tenham realmente a possibilidade de personalizar ou serem personalizáveis pelo aluno, então isso também é importante a gente levar em consideração, que isso acaba agregando a questão de uma navegação bacana, né? E de um sistema de suporte, principalmente da tutoria também, de estar ali quando o aluno realmente precisa. Principalmente no online hoje, a gente percebe que estão migrando mais, hoje já existem mais matrículas para o online do que para o presencial, então é realmente necessário que as instituições se preocupem sim em desenvolver o seu pessoal para que criem o melhor tipo de instrução possível. Último obstáculo é a distração externa. Eu acho que esse é um dos obstáculos de qualquer pessoa que acaba desenvolvendo curso. É uma preocupação que a gente tem em tornar os cursos mais imersivos, né? Que sejam mais engajadores, que não desmotivem o aluno durante o percurso, percursos de desafios que são importantes também, porque o aluno ele quer sim ser desafiado, e principalmente tirar um pouco aquela questão do aluno sair do meio do percurso didático para ter que atender um telefone, um e-mail. Então são algumas barreirinhas aí que a gente tem que levar em consideração na hora de desenvolver o melhor curso, ok? Eu vou falar também de algumas dicas para transferir esse conhecimento, tá? Crie detalhamento de tarefas. Quando eu falo de transferência de conhecimento, a gente precisa sim falar sobre a forma como o aluno vai assimilar esse conteúdo. Você já conhece os obstáculos? Arrume-os. Agora nós vamos falar de algumas dicas que vocês podem utilizar na hora de transferir da melhor forma possível esse conteúdo, para que ele também se torne relevante. Então, crie detalhamento de tarefas. Detalhamento de tarefas serve para mostrar as habilidades que eles vão adquirir, acessando aí tarefas, ferramentas, subtarefas, atividades, avaliações, e assim, durante o processo, poder assimilar de uma maneira mais fácil, através de blocos. Então, contextualize um bloco de tarefas para que a pessoa possa saber aonde ela vai se situar e o que ela vai passar durante o percurso. Isso aí faz com que a instrução ela acabe se tornando mais relevante, mais fluida, mais de fácil navegação, de fácil aceitação e assimilação para o aluno.
uma ideia aqui seria criar um tutorial que domine aí cada etapa da tarefa, né, antes de passar para a próxima. Então, cada tarefa é um tutorial do que ele vai ver, do que ele vai fazer e do que ele vai ter que responder. Isso é importante nessa questão da criação das tarefas. Segunda dica seria incorporar simulações realistas ou cenários de ramificação. Eu já falei em outros vídeos o que são cenários de ramificações. São ambientes controlados, ambientes simuladores, onde as pessoas podem acessar, experimentar sem a margem de erro, porque elas podem errar à vontade nesses ambientes simulados, sem que isso cause um prejuízo para a empresa, porque a gente sabe que o treinamento é caro e em ambiente simulado ele acaba se tornando muito mais fácil, porque à medida que o colaborador tiver que mostrar isso na prática, ele já vai ter tido um pré-conhecimento de tudo aquilo que ele precisa fazer em um ambiente controlado. Então, ele serve sim para contextualizar, formar uma conexão significativa com os assuntos. Então, a minha ideia aqui para simuladores é criar exercícios interativos mesmo, situações do cotidiano, em ambientes onde eles possam treinar, reforçar os autoconceitos, conceitos chaves, através de uma experiência moldada ao mundo real. A partir do momento que eles saem desse ambiente controlado, eles sabem o que fazer no mundo real. Outra ideia é usar os erros como oportunidades de aprendizagem. Os alunos, principalmente na educação formal, eles têm muito medo de se expor, de errar, de ser criticado, de ser rejeitado por aquilo que eles sabem. Então, a ideia aqui é criar estudos de caso com base nos erros que acontecem no dia a dia, nos erros dos próprios colegas. Então, uma orientação relacionada a erros, orientando esses alunos de como eles podem realmente usar essas respostas incorretas como um feedback positivo, né? Ver que errou, saber o porquê errou e que pode ser feito de outra forma. Então, essa é uma questão que causa também uma relevância bastante interessante no aluno, porque quando ele aprende com os erros, ele vê que aquilo é relevante para ele e ele na vida real vai acabar respondendo por aquilo que ele aprendeu em ambiente controlado. Criar repositório de microlearning, porque o microlearning, apesar de bastante difundidos já, ele serve sim para tornar as atividades, aqueles conteúdos e avaliações mais maçantes, em pílulas, né, mais facilmente digeríveis, ou seja, criar aí um repositório online de microaprendizagem para que os alunos acessem, ou quando eles tenham que buscar uma informação rápida durante um ambiente de curso, quando o percurso didático, eles podem aí ter um acesso rápido a uma informação. Por isso que o microlearning ele também é um ponto positivo quando você utiliza ele para que eles retenham esse conhecimento, para que eles realmente vejam que isso é relevante para eles. Organize eventos de aprendizagem. Aqui eu vou sair um pouco de ambientes controlados, ambientes virtuais, e a gente vai falar um pouquinho aqui de ambientes fora, né? Redes sociais, comunidades de prática. Eu acho que organizar eventos de aprendizagem serve para que o aluno ele possa esclarecer mal entendidos, eles podem melhor compreender o assunto, conversar com os seus pares. Então, esses eventos de aprendizagem eles são feitos através da criação de atividades, de avaliações, que reforçam aí os itens principais. Isso também causa relevância na educação. Ainda no meio social, a gente vai falar da comunidade de prática online, que facilita bastante o processo de transferência do conhecimento. Por quê? Porque você vai criar fóruns interativos, onde você reúne pessoas, fornece bastante feedback e aborda aí todas as preocupações. Então, eles estão, tanto a comunidade de prática como os eventos de aprendizagem, acabam sendo ótimos para transferência de conhecimento. Tanto para você transferir, como você adquirir esses conhecimentos de uma maneira mais fluida. As últimas duas dicas para a transferência de conhecimento, que desenvolva um programa de mentoria online, porque a orientação pessoal de um tutor, de um docente ou de um coach é interessante para que a pessoa ela tenha uma proximidade com toda essa teoria. Então, uma orientação pessoal é necessária para a retenção do conhecimento, para a transferência do conhecimento e para tornar ele mais relevante no seu dia a dia. E, por último, avaliar sim os alunos regularmente, né? Testar o conhecimento faz com que eles realmente possam
verificar o quanto eles podem utilizar isso na vida real. Então, avalie sempre o seu aluno, tá? Os ambientes como LXPs e os ambientes virtuais moldados à realidade virtual já são ambientes que possam ser utilizados pelos docentes e para eles testarem os alunos em tempo real. Isso é muito bacana, isso é realmente uma disrupção geral em edtechs, falar que o aluno ele possa ser automaticamente dado feedback, retornado pelo professor no momento que ele está ali em curso. Então, saiba distinguir dados de informações de conhecimento. O conhecimento só pode ser adquirido, assimilado, quando a informação ela é transferida de uma maneira bem sucedida. Então, garanta aí que o seu conhecimento grude no aluno, né? E se torne parte dele no dia a dia, que ele possa realmente ver sentido, assimilar esse conteúdo através de uma transferência de informação e de conhecimento concisa, clara, objetiva e que faça esse sentido. Falamos numa próxima, a gente tá aí com o Instituto sempre trazendo novidades para vocês e agora a gente está falando bastante de realidade virtual através das plataformas de RV. Então acompanhe aí nosso canal porque tem bastante coisa interessante. Nos vemos numa próxima. Até mais!